Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente aborda um tema muito importante, pouco divulgado e que realmente cria um grande problema para o laboratório de análises clínicas, que é a interferência dos medicamentos nos exames laboratoriais. Veja bem, o paciente, quando ele é recebido lá pela secretária do laboratório, ela faz o cadastro, ela pergunta do convênio, ela faz várias perguntas. Normalmente não é ela que pergunta que medicamentos o paciente usa, e normalmente ele usa medicamento. Então ele vai para o laboratório, poucos vão só para fazer um check-up, estão saudáveis, a maioria vai ao laboratório porque está enfrentando algum problema de saúde. Enfim, quando ele chega na coleta, no ato da coleta da punção sanguínea, é naquele momento que o coletador, que é a pessoa que vai fazer a punção, ou biomédico, ou analista clínico, enfim, é naquele momento, o momento mais crucial, onde ele deve fazer a seguinte pergunta: que medicamentos você usa? Qual remédio você utiliza? E é nesse momento que há o elo entre o paciente e o coletador, e a resposta que virá por diante pode repercutir muito na qualidade do exame laboratorial. Como assim? Dependendo do medicamento que ele usa e da informação que ele deu, pode haver uma interferência dos medicamentos no exame laboratorial. A interferência pode ser in vitro, dentro do tubinho lá, interferindo com o reagente, com o kit, com a metodologia, enfim, dentro do tubo, dentro do vidrinho. E in vivo, que é a interferência do medicamento no organismo do paciente, repercutindo numa alteração no exame laboratorial. Veja, o exame que foi solicitado, ele revelará valores para mais ou para menos por causa do medicamento. Então veja como é grave essa interferência. Então naquele momento da pergunta do coletador, que medicamentos você usa? O coletador ele tem que ter noção mínima dos medicamentos que existem, porque o paciente normalmente ele não lembra muito corretamente o nome do medicamento. Eu tomo aquele para pressão, eu tomo aquele para o colesterol, eu tomo um para coagulação, para afinar o sangue, como o paciente fala. E o coletador tem que ter noção de qual classe, quais medicamentos são usados, por exemplo, para o colesterol. Daí o paciente eu tomo a estatina. O coletador tem que saber que existem as estatinas, que é uma classe de antilipemiantes, que reduzem o colesterol. Então quais são elas? Rosuvastatina, pravastatina, simvastatina, lovastatina, pitavastatina, são várias. O coletador tem que ter a mínima noção do nome, para ele anotar corretamente, para essa informação chegar na pessoa que vai fazer o exame, no analista clínico, e essa pessoa, quando sair o resultado do aparelho, ela ter a noção de correlacionar isso, que medicamentos ele usa, o exame que ele fez, há interferência ou não há, essa interferência para mais ou para menos. Isso é a decisão clínica, é a decisão laboratorial de quem está atrás do aparelho, de quem faz a etapa analítica. Pois dependendo do tipo de interferência, o biomédico, o analista clínico, ele pode solicitar uma nova amostra. A critério médico, ligando para o médico, doutor, tem que suspender essa medicação, porque o resultado está dando acima do que a gente espera. O senhor autoriza que suspenda a medicação? Lembra, só o médico pode suspender a medicação do paciente. Se autorizado, o paciente volta ao laboratório e repete o exame. Isso não é muito feito nos laboratórios, porque o laboratório tem muito medo de solicitar novas coletas. Mas o laboratório que trabalha com qualidade, ele tem sim que se preocupar se esse resultado é verdadeiro ou não. E muitos medicamentos vão interferir em muitos exames laboratoriais. Os artigos que a gente observou e leu para gravar isso para vocês, foi feito um estudo em São Paulo, na USP, em vários laboratórios, e onde era pegado o cadastro desses pacientes e observado que medicamentos eles mais usam. Então aqui no meu material, os medicamentos mais utilizados eram o captopril, o enalapril, a hidroclorotiazida. Bom, captopril e enalapril, problemas cardiovasculares, né? Hidroclorotiazida,
medicamento para hipertensão, muito utilizado. Levotiroxina, problemas de tireoide, e o propanolol. E 71% do global eram outros medicamentos. Então esses que eu citei eram os mais frequentes, em torno de 4 a 8%, e os 71% eram outros medicamentos. Mas lembre, os mais prevalentes são os medicamentos para hipertensão e para diabetes, que são as doenças que mais acometem a nossa população. Em segundo lugar, vem os problemas cardiovasculares, os problemas de coagulação. E esses medicamentos utilizados, eles vão interferir nos exames laboratoriais. Como, por exemplo, você pega o captopril. O captopril, ele faz com que dê cetona positiva na urina. E, na verdade, é um falso positivo. Ele faz com que dê hemoglobina positiva na urina. É um falso positivo. Ele também aumenta o cálcio sérico. É uma falsa elevação. Ele aumenta a frutosamina, que é um controle de 2 a 3 semanas da variação glicêmica do paciente com diabetes. Ele dá reagente do FAN. O FAN dá positivo se o paciente estiver usando o captopril. Então veja que perigo. FAN é um dos critérios diagnósticos para lúpus, por exemplo, as doenças autoimunes. Ele altera marcadores hepáticos, TGO, TGP, bilirrubina e fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase. Então veja que perigo esse paciente que usa o captopril e a alteração nos exames que esse paciente terá. Outro medicamento muito utilizado, o enalapril, também dá FAN reagente, altera o VHS, aumenta a ureia e creatinina. São elevações bem pontuais e falsas elevações. Só ocorrem essas elevações porque o paciente está tomando a medicação. Outra coisa importantíssima, vitaminas. Tem muito paciente que tem mania de tomar complexo polivitamínico, sem necessidade. O que acontece? A vitamina C é um veneno para o laboratório. A vitamina C, a gente brinca, ela é o pior interferente que nós temos no laboratório. Ela altera exames bioquímicos e ela altera o sumário de urina. O teste químico da tira reativa, ele é toda alterada no paciente que toma a vitamina C. E às vezes, quando o coletador pergunta, o senhor toma medicamento? Ele vai dizer, não, não estou tomando medicamento nenhum. Ele esquece que a vitamina C ou complexo polivitamínico é sim medicamento. Ele acha que é um suplemento alimentar, é um auxiliar da sua saúde, mas não é medicamento. É medicamento sim, e a vitamina C, a vitamina E, também interfere muito em exame laboratorial. Na hemoglobina glicada, por exemplo, a vitamina C e a vitamina E alteram os resultados da hemoglobina glicada. O que mais? Hidroclorotiazida, medicamento usado para hipertensão, é um antihipertensivo, um diurético, muito utilizado, inclusive em associações, hidroclorotiazida e valsartana, hidroclorotiazida e candesartana. Pois é, o hidrocloro sozinho ou associado, ele interfere em exames laboratoriais, interfere muito. Interfere no que? Ureia dá elevada, glicemia dará elevação, são falsas elevações, tá? Cálcio, o teste oral de tolerância à glicose, ele dá reduzido, o valor da glicemia dá reduzido por causa do hidroclorotiazida, aumenta marcadores hepáticos, TGO, TGP, gama-GT, bilirrubina, faz com que caia os resultados de potássio e cálcio. Então veja o perigo da hidroclorotiazida no paciente que vai fazer exame laboratorial. Então quando o paciente fizer esses exames, você já tem que ficar de olho. Tá tomando hidrocloro, vai fazer um sódio. Opa, o resultado pode dar menor. O que nós vamos fazer? Vamos informar no laudo que esse paciente usa tal medicamento, coloca lá a referência do artigo e esse exame deu reduzido por causa do medicamento, para o médico saber. O que mais? Levotiroxina, medicamento utilizado para problemas na tireoide, principalmente o hipotireoidismo. O que ele altera? Marcadores hepáticos. TGP, gama-GT e altera o tempo de protrombina, marcador de coagulação. Então, muito cuidado com a levotiroxina. Metformina, antidiabético oral, muito utilizado na diabetes mellitus tipo 2. A metformina também altera exames. Veja,
Diabetes afeta 14 milhões de brasileiros. Então, muitos que vão fazer exame laboratorial estão tomando a metformina. Altera o quê? Na urina, dá cetona positivo sem que ela esteja verdadeiramente positiva. Aumenta o HDL sem que ele esteja tão alto assim, o HDL colesterol. E faz com que haja uma redução. Veja, reduz colesterol total, o LDL e o triglicerídeo. Então, muito cuidado. Essa redução é pelo uso do medicamento, do fármaco. O paciente tem que ser instruído de falar com sinceridade os medicamentos que usa, a anotação tem que ser correta, a anotação não pode ser uma anotação subjetiva. Medicamento para pressão. É para o colesterol. Tá, mas qual é? Então, fazer com que o paciente traga a caixinha para o laboratório, se ele não lembra, pedir para o acompanhante, pedir para trazer requisição médica para a gente fazer essa anotação com veracidade, anotação com certeza. E por último, fluconazol, infecção fúngica. O fluconazol é muito utilizado nas infecções fúngicas. O que ele aumenta? Ele aumenta o tempo de protrombina. Então, veja, o paciente está fazendo um controle de coagulação, está tomando fluconazol, está fazendo uso do fluconazol e aí vai alterar o TP para mais. E isso é por causa da interação do fluconazol. Então, veja, como é importante a gente estudar e entender sobre os medicamentos e a interferência dos exames laboratoriais. Manter no laboratório uma tabelinha com os principais medicamentos e as alterações que eles vão se revelar. Veja, eu estou fazendo uma colinha aqui para lembrar, porque são muitos medicamentos. Tem como o cara guardar isso de cabeça. Mas veja, é importante no teu laboratório, no seu laboratório, fazer uma lista dos principais medicamentos e quais exames ele vai interferir. Assim, a gente trabalhar sempre com muita qualidade. Até mais, até o próximo vídeo. Tudo de bom.